Ai, 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 a avó destas pessoas é. Destas pessoas que nos estão a ouvir. Obviamente, nunca outras. Coitadinho. Eu às vezes apiedo-me de vocês. Sim. Por favor. Maestro. Vamos guardar só uns segundos de silêncio, que é devido quando, naturalmente, ouvimos um hino nacional de outro país. Vamos saber que país é este, para as pessoas que não reconhecem imediatamente. Lamentável desde já. Lamentável mesmo. Neste dia, em 1962, morria em Apeldoorn, aos 82 anos, a rainha Guilhermina dos Países Baixos. Olha, estou em casa. É verdade, Wilhelmina. Vamos saber quem ela foi. A nossa Guilhermina nasceu em 1880 em Haia. Todas as semanas. Todas as semanas. Ela era filha do rei Guilherme III e da mulher Emma. Pelo menos era o que... Tem de ser filha de alguém, não é? Exatamente, mas era o que a Emma dizia. Coitadinha, Emma de Waldeck e Pirmont. Bom, o pai era o terceiro rei dos Países Baixos e tu dizes assim, o terceiro? Então, O país tão terceiro? antigo. Está lá aquilo, a gente há tanto tempo só tinham tido 3 reis antes de O que é que nascer a aconteceu? Guilhermina. Algum deles durou 500 anos? O que é que aconteceu? É, o Guilherme I durou 500 e 700 anos. Não, vou explicar. É de facto um lugar muito antigo, só que antes de ser um reino, ter um rei, portanto, foi muitas outras coisas. No século XV, por exemplo, para não recuarmos também assim tanto para trás, vamos ao século XV, fazia parte do poderoso Ducado da Borgonha. Era uma Borgonha, aquilo às noites era uma... Ainda hoje é uma Sim, boca sim. Borgonha, quanto mais na altura. Este Ducado da Borgonha compreendia o que é atualmente os Países Baixos, também a Bélgica, o Luxemburgo e até umas partes da França. A parte pior, mas... Claro, era o que ficava da Borgonha. Era para encher. Uau! Era um dos grandes, um poderosíssimo Bem, ducado. só geograficamente o que estamos a falar. Sim, estes duques da Borgonha eram muitas vezes dos homens mais ricos da Europa, como imaginas com isto tudo, claro. Aliás, foi com um destes duques, o mais famoso, diria eu, deles todos, que casou a única mulher da ínclita geração, Isabel de Portugal. Ou seja, quando dizemos aqui ínclita geração, a mulher do Infante Henrique, do rei Dom Duarte, portanto a filha da Filipa de Lencastre e do nosso Dom João. Ainda hoje, essa Isabel de Portugal, duquesa da Borgonha depois pelo casamento, é uma importantíssima figura histórica na Holanda, estuda-se na escola primária e tudo, e levas 2 cacetadas, se te ris que ela era feia como uma Não, e para corresponder um bocadinho aos hábitos que ela carregava da altura, Exatamente. desse próprio Portugal. Ela assim, Pá, estamos a ridicularizar de repente uma figura que era... Por acaso ela era incrível. Fora, ela muito era fora. feia, ela era muito feia. Há retratos dela, parecia uma gárgula. E depois elas, nesta altura, usavam mesmo aqueles chapéus como a gente vê nos filmes, Sim, né? sim, sim, que é sim. um cone com véu. Yeah. Ela, que horror. Ver Isabel, eu também não deve ter sido fácil dar imagine seres uma criada na casa dos Duques de Borgonha em 1400. Sabes? Sim, e de repente chocares com a sim, sim. doutora Com a doutora. Isabel. Ai, Lá vem assim, Deus ui, meu. ui, ui, ui. Ui, Enfim, vamos lá a isto. Depois, por herança, este Ducado da Borgonha foi parar aos Habsburgo espanhóis, ou seja, os Filipes, que também depois foram reis por cá. Quem não achou graça nenhuma foram as pessoas que já lá estavam, que se revoltaram. Foi por herança, não foi ocupado. Sim, sim, Veio, sim. o trono vai parar. ser herdando, exatamente, esses Habsburgos. E assim, este território, revoltam-se, quem lá estava, e vai-se partir em 2. O sul, onde hoje está a Bélgica e o Luxemburgo, fica com os tais espanhóis, e o norte, que é basicamente os países, a atual Holanda, como se chamava e sempre se chamou, juntam-se ali várias províncias e forma a República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. Uau. Ela era, é verdade, era desfiada. Chamamos aqui República, talvez não no conceito moderno de República, sim. não tinha um Presidente da República. Era desfiada por um Stadhouder, era como se chamava este título. O primeiro dos quais chamava-se Guilherme o Taciturno, ou Silencioso, ou Calado, que inaugurou uma longa linha de Guilhermes que chega até à nossa morta Guilhermina, claro. Todos eles eram da família Orange-Nassau, até hoje é a família real holandesa, que começa lá com estes Stadhouder. Aliás, a cor nacional que nós conhecemos é o cor de laranja, não é nada mais nada menos do que a cor heráldica desta família de Orange, que é o que Oranha no original, é assim que se diz na Holanda. Depois, no século XVII,
começa a verdadeira era de ouro da Holanda, com os riquíssimos mercadores, cientistas também, os astrónomos, tudo mais que havia, era tudo, até cheirava a ciência queimada. E os artistas, claro, esta época... Com a recepção de muitos judeus, não é? Já aqui falamos. Sim, os judeus expulsos de Portugal, Sim. foram para lá, para esta região como um todo, Antuérpia também, Claro. Amsterdão, com o importantíssimo e riquíssimo comércio de diamantes, que até hoje é a sua sede, fica nesta parte do mundo. Portanto, Agora, hoje mais tarde até dinheiro Antuérpia. e tola. Imensa coisa. Portanto, Imensa está tudo coisa. bem, está tudo Imensa- ótimo. A partir imensa daqui coisa. vai começar a grande história. Agora é que até vai. Agora é que vai. Porque coincide, claro, também com o auge da sua expansão marítima, até se tornar num dos mais poderosos impérios mundiais. Os holandeses foram já um bocadinho mais tarde que os outros países na sua expansão marítima e por isso foi feito a roubar os impérios aos outros. Como é o caso, por exemplo, dos portugueses, que Pois. perderam uma data de coisas à pala dos holandeses. Aliás, por pouco, nós não vos vazávamos o Brasil, houve guerra e tudo, para vos roubarmos o Brasil. Ele agora a Infelizmente, para o encarnar lado um brasileiro, holandês. Agora, exatamente. Para o lado, para a infelicidade dos brasileiros, ganharam vocês. Agora, Gravíssimo! foi sobretudo na Ásia, com a Companhia das Índias Orientais, que eles exerceram ali o seu poder e onde enriqueceram tremendamente. Fortunas gigantes que se fizeram nesta altura. Depois o século XVIII vai trazer o declínio do Império, é normal, os impérios é assim mesmo, Tem um tempo de começam a validade, declinar, claro, é claro. mesmo verdade. E aquilo das costas começa é a muito doer muito, espaço, não é? é muito Sim, tempo sim. aquilo para limpar, claro. É incrível como é que um país tão pequeno, eu sei que falamos de Portugal É mesmo também, muito pequeno. Portugal também é pequeno e teve Bem, uma mas expansão, sim, mas realmente no caso holandês muito parece-me sempre com uma impressionante. espécie quase de luxúria, de um riquismo que não teve paralelo, não conheceu paralelo, dada a Não, dimensão não. que tinha. Claro, não é? tens ali uma fé protestante que faz com que as pessoas não exibissem muito o seu dinheiro. Tu passas Pois. para Amsterdão, não dizes que já foi uma das capitais mais ricas do mundo, de facto. Não tens assim aqueles palácios de cair Sim. para o lado, não é? Porque a própria ética protestante impede a Isso, exibição sim. da riqueza, não é? Mas sim, foi um dos impérios mais ricos da Terra. Uau. É verdade. Eles depois, já no século XVIII, perdem a sua possessão americana, Nova Amsterdão, que depois meu rebatizam, Deus. como sabemos, de Nova Iorque. Nova Iorque! Nova Iorque é esse. Depois, mas ainda assim, da Indonésia à África do Sul, o Império continua a mexer até ao século XX, é verdade. Antes disso, o Napoleão tinha conquistado todos os Países Baixos. Estamos ali em 1810, estás a ver? 1808. Pimba, quando também pimba. tentou invadir Pois. Portugal. Olha, vem um filme novo, pessoal. Samba, do Napoleão. Vem? Bem. Boa. Ele, claro, ele invade toda esta parte e senta no trono o rabo de um irmão e depois de um sobrinho, que foi o que ele andou a fazer espalhar a sua própria família para criar uma Claro, dinastia. era a uma ideia taia dele. gigante. Tal e qual. Esta brincadeira vai durar apenas 4 anos, até o Napoleão e com o Galheiro, não é? Mas deixou marcas profundas. Para já, a perseguição aos protestantes, eles eram católicos, estes Napoleões, e até os apelidos que os holandeses, pelo menos é o que reza mais ou menos a lenda, os apelidos que os holandeses foram obrigados a adotar. Não era costume toda a gente ter apelido. Algumas Ok. famílias usavam os seus apelidos, outras não tinham, e por isso é que os apelidos holandeses, quando tu os traduzes, são sempre absolutamente ridículos. É do moinho, do campo, da água, do dique, é mesmo verdade. É o que está à vista. Tal e qual. A primeira Eles põem coisa. um van que significa de, Sim. e depois Van Dyke, por exemplo, que é um apelido que já toda a gente ouviu, Sim, é sim. nada mais nada menos do que do dique, ou da barragem, é só isso que quer dizer. As pessoas olham, Van der Molen, do moinho, as pessoas olharam em volta. Parece uma coisa Porque tão. houve um decreto, é Sim. verdade, houve um decreto que obrigava as pessoas todas, sob pena de serem multadas, a terem um apelido. Depois, o Napoleão é derrotado e o herdeiro dos tais Stadtholder antigos, desses Guilhermes antigos, funda o reino dos Países Baixos e torna-se o seu primeiro rei, Guilherme I, que vai transformar aquilo tudo, o seu reino, numa monarquia constitucional. Portanto, ele também não era assim como... Não era à vontade, mas não era Já à veio calminho, vontade. já veio a coisa- veio, mas sim, sim. Não foi logo desde o início, mas foi quase logo. Depois, em 1830, há uma revolução do lado belga e a Bélgica separa-se e vai se tornar um reino de facto independente, sobretudo por motivos religiosos. Havia mais católicos na Bélgica e protestantes na Holanda e eles disseram: não queremos fazer parte desta porcaria. A Bélgica precisava de um
claro, tinha ficado sem o outro, não é? E o novo governo foi convidar o príncipe Leopoldo de Saxe-Coburgo, pelas suas boas relações com muitos monarcas europeus, era um grande diplomata, e é ele que vai fundar, e são os seus descendentes que estão no trono da Bélgica até hoje. Depois, um bocadinho mais tarde, foi a vez do Luxemburgo, bazar do reino dos Países Baixos, e vai se tornar um grão-ducado, mas continua noutro ramo da mesma dinastia de Orange-Nassau, está tudo composto. Depois de Guilherme I vem o filho, Guilherme II, e depois do filho deste, Guilherme III, claro. E depois há uma grande chatice lá em casa, que foi terem morrido todos os herdeiros homens. Sobrou apenas uma filha de Guilherme III, e eles ainda andaram assim, e agora é que isto vai tudo para água abaixo, mas afinal não. Ele morre em 1890. Eles almoçaram? Eles almoçaram todos primeiro, e depois a nossa rainha Guilhermina, a nossa morta de hoje, que tinha apenas 10 anos, torna-se rainha. Claro, a Emma, dizia que ela era filha do rei. Sim. Foi a sua regente até ela ser maior. Foi, na altura, era a rainha mais nova da Europa. Há uma fotografia muito engraçada dela com a rainha Vitória, que se encontraram. Aliás, a rainha Vitória, que escrevia muitos diários, escreveu que dizia assim: tem a novita, mas olha, porta-se bem à mesa, aquilo é faz. bonitinha. Sim. E é um retrato engraçado da rainha na altura mais velha e mais nova da Europa. Opostos da vida. É muito sim. Ela foi logo muito popular, já era uma miúda simpática, querida, amorosa, dizia olá a toda a gente, e sobretudo depois de garantir a neutralidade da Holanda na Primeira Guerra Mundial. Não participou nesta guerra, o que foi muito apreciado pelos holandeses. Que idade ela tinha aí? Que idade na tem? Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. 20 e poucos, não é? Mesmo assim continua a ser uma menina. É mesmo. Não é? Com uma responsabilidade danada, não é? É mesmo. De pensar um país e a sua história. Uau. Tal e qual. Bom, então, agora, o mesmo não vai acontecer, claro, mais tarde. Entretanto, ela casou, teve um casamento pouco feliz. Ela achava que ia correr bem, não correu nada bem. Ele levou uma parelha de cornos gigantescos, a Guilhermina, e tudo muito público. A gente sabia que aquilo era tudo uma pouca vergonha. Aquilo também é pequenino, não é? Qualquer coisa sabe-se. Tudo se sabe. Tudo. E depois era com muita gente ao mesmo tempo, provavelmente. Ela teve uma série de gravidezes que não chegaram ao fim, até ter a sua única filha. Teve apenas uma filha, Juliana, quase 10 anos depois dela se casar. Agora, se a Holanda foi neutra durante a Primeira Guerra Mundial, o mesmo não aconteceu na Segunda, quando foram invadidos pelos nazis. O país foi absolutamente devastado pela guerra, mas a família real, aqui neste caso, para garantir a independência de um país, basou, sim, claro, para Londres. Tinha a cabeça quase todos fizeram, sim. Até porque na altura isto pode parecer uma fuga do não ficaram lá. Era importante para a própria unidade nacional que o seu monarca estivesse a salvo como garante da independência. Sim. E eles diziam: não, aquilo é uma ocupação, mas o governo continua aqui, no caso em Londres, como outras famílias reais o fizeram. E vai ser de Londres que a nossa Guilhermina se vai tornar o rosto da resistência holandesa à ocupação nazi. Ela falava muitas vezes para os seus compatriotas, para os holandeses, pela rádio, para dar força, estás a ver? Sim. Continuem. Força, lavarem nesses... foi deve ser uma tristeza. terrível. É engraçado, estamos a ver um ponto de vista de quem fica a ouvir uma emissão dessas com o reinado ou com o poder central deslocado e protegido em Londres. Mas também não deve ser fácil alguém estar sentado, mesmo que de forma privilegiada e segura, em Londres, estar a comunicar com os seus compatriotas, a gente do seu sangue, das suas identidades, e saber que aquilo está a ser devastado, cilindrado. Claro, e mais, são pessoas que têm na sua psique, que são a mãe coletiva daquelas pessoas, não é? Têm essa crença, acreditam verdadeiramente naquilo, não é? E foram tempos negros, foram anos terrível. Negros. A Holanda, tudo bem, toda a Europa sofreu, mas a Holanda sofreu muito durante a ocupação. Morreram muitas pessoas. Aliás, o ressentimento em relação aos holandeses, aos alemães, atravessou estas gerações. Ainda hoje é um assunto complexo falar alemão, não é? Já vamos na geração dos netos, quase bisnetos às vezes, destas pessoas, e continua a ser um caso sério. Há muitas pessoas, eu conheci pessoas que andavam à procura de casa em Amsterdão a uma altura, e era uma pessoa da minha idade, e arranjou uma casa numa rua que tinha um nome alemão, Maria Schneider, e não quis lá morar mesmo. Enfim, claro, são histórias que ouves dos teus avós e ouves coisas muito herdas. Sim, é verdade. Hoje em dia, claro, nem do lado alemão nem do lado holandês são as mesmas não há razão pessoas, para isso, não é? Mas são histórias que ouves desde criança, de muita fome na Holanda. As pessoas comiam bulbos de tulipa, comiam gatos que matavam na parte final da guerra, porque não havia absolutamente mais nada para comer, claro. Depois são invernos onde neva, portanto houve coisas terríveis que aconteceram ali, claro. Com o fim
fim da ocupação e bem da guerra, a família real volta para casa. E começa como se tivesse havido uma grande festa, tudo a ver, deve ter tudo sem nada. Mesmo. Imagina. Mas eu acho que claro que houve, sim, como houve em Paris, como houve isso tudo, sim. Claro. E vai começar aí o renascimento da economia holandesa, que vai se tornar numa das maiores, que é até hoje, uma das maiores do mundo. Quem sabe nunca esquece, meu amigo. Isto é saber fazer dinheiro, está cá. Rapaz, para isso estamos cá a gente. E ela própria não se deu mal. Eles são dos poucos monarcas do mundo que têm uma fortuna pessoal digna de nota. Na Europa são o único caso, né? Os outros têm que vender influências os outros chucham. Exatamente, têm que levar os reis da Arábia Saudita para pagarem a renda, não sei o que, como aqui ao lado, em Espanha. Que vergonha. Eu percebo que eles roubam, porque eles pensam assim, mas nós roubámos durante 900 anos e agora de repente vê no jornal, não é? Como fazer de outra maneira. Mas por acaso, acho que há ali um certo entitlement disso mesmo. Sim. Estas coisas do rei Carlos ter aceitado não sei quantos milhões para apresentar um ministro não sei quem e não ter declarado, quer dizer, nem lhe deve ter passado para a cabeça que um rei precisasse de falar. Claro que nós sabemos que precisa e que é errado, mas percebo até que aquilo deve ter sido por... Sim. Sou o rei de Espanha, não tem dizer nada nem. Acho claro. Coitado. Que queres? Coitada, já lá está. Ainda não está completamente, mas já está com uma perna. Claro. Agora, estes holandeses têm mesmo uma fortuna bastante interessante. Para além de serem donos de quase todo o país, eles têm investimentos privados, mais notavelmente a Royal Shell, que pertencia à família real holandesa, quase na sua totalidade, sim. O petróleo era a Royal Oil, juntou-se depois com a Shell inglesa, com a British Petroleum, esse é outro, BP. Né? Esse é a BP. Mas a Shell pertencia praticamente quase toda à família real holandesa. E assim a Rainha Guilhermina foi, nos anos 40, a primeira mulher do mundo a ser bilionária em dólares. Portanto, ter mais de $1.000 milhões. E aí nasceram, inclusive, as primeiras sessões fotográficas na cama, com muitas notas, que hoje são replicadas por algumas estrelas pop. Sim, na altura. Com o dinheiro nua, mas com o dinheiro a tapar as vergonhas, como se costuma dizer. Para saberem, o rei atual, que foi uma polémica grande estas suas participações e não tem, hoje em dia, desfez de todas as suas ações do dinheiro, suponho que não é? Em 1948, cansada de existir, abdicou a favor da filha, Juliana, e inaugurou essa tradição. Mulheres. Também a Juliana, quando achou que já não tinha idade para essas brincadeiras, abdicou a favor da filha, a icónica Rainha Beatriz, que ainda é viva, que depois fez o mesmo em 2013, abdicou no filho Guilherme Alexandre. Aliás, a Guilhermina inaugura quase uma tradição na Europa. Na Bélgica também se fizeram o mesmo, em Espanha, aqui por outras razões, talvez não propriamente de uma escolha pacífica, que é, hoje as pessoas vivem, como a Rainha de Inglaterra, vivem até aos 100 anos, não é? Pois. E não apetece ter um rei Parece tão que há velho. ali 20 anos que já não há uma capacidade de energia. E depois vais ter sempre reis velhos, porque claro. Os filhos já sobem ao trono com 80 anos, não apetece muito. E portanto esta veio dali da Holanda, mas já outros países à volta, a Bélgica, por exemplo, estão a fazer isso, de abdicar quase na idade da reforma, aos 70 anos, foi o que fez a criar uma lei 75. Agora. Sim, criar uma lei no continente europeu que é só podes ser rei até aos 70. Mas eu vou-te dizer uma coisa, a Rainha Beatriz, no estatuto legal holandês, não deixava de ser funcionária pública. Uau. E então, para além de ser rainha, não é? E então lembro-me que quando eu vivia lá, ela tinha feito, talvez fosse 68, não sei qual era a idade da reforma na altura na Holanda, e portanto veio nos jornais todos que a partir daquele momento tinha direito a receber uma pensão, que ela prontamente doou. Mas ou seja, aquilo é tudo tem tantos preceitos legais que ela se reformou, apesar de continuar a trabalhar. Enfim. Tu que sabes, eu que sei, cala-te como calarei. E atualmente, claro, o rei Willem Alexander Guilherme Alexandre é o primeiro homem numa linha de 3 mulheres seguidas. E a Holanda voltará a ter uma rainha quando chegar a vez da princesa Amália. E pronto, da próxima vez que vocês forem todos a Amsterdão, poderão ir ver in loco os lugares onde toda esta rica história se passou. Até se esquecerem de tudo, claro, quando derem a primeira passa num canhão. A Guilhermina dos Países Baixos morreu faz hoje 61 anos.